Queridos irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, o hálito fraterno de Maria de Nazaré, a Mãe dos Anjos, nos alcance a nós mesmos, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que não puderam estar aqui hoje, os que vieram por indução espiritual, os organizadores, as entidades que constroem essa casa, os amigos fraternos que nos acompanham, enfim, a todos os votos de muita paz. Embora não tenha participado da concentração primária, mas de lá brotou uma energia muito bonita, que sempre permeia as casas onde o amor permeia. Eu já disse isso uma vez, é a quarta vez que estou aqui, já integrando essa casa, que em determinados locais nós não vemos portas, nós vemos esperança. É o que nós encontramos aqui, e o que cada um de nós vem buscar é auxílio, porque todos nós somos necessitados. Que esse instrumento seja carregado por cada um de nós enquanto nós estivermos a caminho. Pois bem, tem alguém aqui que é a primeira vez que está vindo? Muito bem. Quando eu tratar da palavra morte ou desencarnação, já fica sabendo que é a mesma coisa, tá certo? Por que nós temos medo da morte? Esse tema eu cheguei a falar algumas vezes, mas agora eu estou dando uma revisitada nele, porque eu descobri que os primeiros que têm medo da morte são os espíritos, por incrível que pareça, não é? Não há efetivamente quem crê ou não crê em alguma coisa. Observem, fazendo um trocadilho, não é? Porque nós já começamos com uma oração que na verdade não é uma oração simples, é uma evocação ao alto. É quando se diz Pai Nosso que estás no céu, não é? Você está transpondo a barreira da sua fé, você está arredondando, como dizia Paulo de Tarso, a sua energia na esperança de melhores dias. Pois bem, quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a resposta rápida, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer lá. E olha, você é espírita, você trabalha em mesa mediúnica como eu, você é doutrinador, você é médium, vidente, clarividente, ou coisa que o valha. Não pense que essa galhardia que você escolheu de outrora para cá vai lhe dar um bônus hora maior do que você necessariamente merece. Quantos irmãos, inclusive vocês, boa noite a todos que estão retransmitindo essa palestra, quantos espíritas desencarnam e acham que vão encontrar o mesmo hospital que Bezerra de Menezes foi levado ao desencarnar, que vão ser recebidos por Celina, a secretária primária de Maria de Nazaré, e às vezes vão desborcar no umbral, na zona escura, onde as trevas sequer dão o direito da luz. Nós temos medo da morte por uma série de fatores, porque tem gente que tem uma religião, invoca o bem de todas as maneiras, faz caridade, mas quando transpõe a porta daquele lugar, tudo parece que se modifica. Aqui se falou, Aparecido falou em reclamar. Já perceberam, se a gente tirasse o RE, ficaria o quê? Não é melhor? Mas a gente reclama, não é? E ainda na evocação, efetivamente, da oração que foi pronunciada com muita fé. Por isso que a irmã
pensou que eu estava dormindo, né? Enfim, bom, eu acho que o corpo sim, talvez o espírito não. Nós ainda elevamos aquele pensamento de que nós somos melhores, que eu perdoe os outros, né? Que não me falte o pão nosso. Na verdade, dizia eu, nós temos medo da morte e nós encontramos isso. Agora eu volto ao tema, com força. Não tem uma pessoa aqui que não tenha medo da morte. Se eu disser a você agora, daqui a 1 minuto, faça alguma coisa, você vai desencarnar, você vai morrer. Ave Maria, você não sabe o que fazer. É um medo do que vem depois. Porque é muito fácil você dizer o seguinte: não, eu trabalho numa mesa espírita, eu conheço os irmãos que estão em harmonia, em aflição, eu doutrino, eu tenho clarividência, né? Você vê e ouve ao mesmo tempo, eu tenho vidência, eu sou psicógrafo, eu tenho audiência. Ótimo, excelente. No mundo espírita, e Bezerra de Menezes diz isso: cuidado com o que você vai encontrar no seu retorno, porque é uma prestação de contas. E por incrível que pareça, não é porque ser espírita, nós somos mais cobrados, porque nós estamos diante de um consolador que nos faz modificar, exceto se nós não quisermos. Ou vocês nunca viram alguém que vem numa casa espírita, toma o passe, não é? Sai daqui, leva uma topada, já disse: olha, está vendo? Não adiantou nada, eu fui ali, levei uma topada. Qual é a coincidência que tem levar uma topada e ir ao centro espírita? Se você não tivesse vindo levar essa topada, ia botar a culpa em quem? Na calçada? Ou no seu óculos, não está muito bom? Qual a essência do medo da morte? Resposta: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a regra. No túmulo de Allan Kardec, em Pierre Marat, na França, está escrito com todas as letras: porque nós temos medo. Qual é a lei que nos produz ou nos faz diferentes, receosos do que nós vamos encontrar? Lá se diz com muita clareza: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir, tal como é a lei. Aqui nós ainda temos uma proteção, que é o vaso carnal, o corpo, a pele que se dissolve. Nós temos o livre-arbítrio e o esquecimento, né? Congruências bem explicadas no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Nós temos o esquecimento, porque seria muito trágico voltar ao plano carnal e saber o que é que ia acontecer com você. Que graça tinha? É como alguém contar uma piada que você já sabe. Só tem uma maneira de você rir, se ele souber contar de outra maneira. E essa outra maneira é que nos faz medrosos. A pergunta é o seguinte: ninguém numa mesa espírita, e ó, outra coisa, espírita não tem carteira, né? 60 anos pode estacionar em qualquer lugar. Não tem, não, porque eu tenho 60 anos de doutrina espírita. Tá, quando fizer o levantamento, quando for para o outro lado, porque eu estou aqui, né? É o famoso: porque comigo? Mas eu não fiz tanta coisa. Não, você não fez tanta coisa. Você fez quando você estava lá. Você estava maquiando o lado espiritual. Uma das melhores maneiras de você diminuir o medo, porque uma coisa é certa: a morte é um contrato que a gente não sabe a data em que vai findar. É um aluguel de uma casa ou coisa parecida. Nenhum daqui é santo, nem santo será em breve, nem alcançará a magnitude de uma das poucas pessoas que sabia quando iria desencarnar, que se chamava, senhorzinho desse tamanho, né? Chamado
Francisco Cândido Xavier. Ali sim era uma luz que atravessou o tempo. Nem Allan Kardec, o codificador, sabia quando ia desencarnar. Ele morreu quando abriu a porta para pegar uma correspondência. Ele tocaram a porta, ele teve um AVC, uma isquemia, hoje caiu morto. Caiu morto não, né? Caiu vivo, né? Porque não caiu morto, né? É como você perguntar: para onde eu vou quando eu morrer, desencarnar, quando eu sair dessa coisa aqui? Bom, aí fica difícil. Mas um caminho é certo. Faça o bem. Ajude com o que você puder. E aqui eu me filio a colega, né? Não interessa quanto, o que interessa é fazer. Aqui só se pede para se manter, aqui não se pede para se gastar, nem para usar para fins outros qualquer. Não, pelo contrário. Aqui nós temos que unir as mãos, porque nós estamos recebendo muito, e a quem muito se dá, aí eu só posso dar R$1. R$1 vai servir. Ah, mas o meu R$1 é aquele de 10 centavos enrolado com durex. Traga, vai servir. O que importa é que você faça isso. Mas vamos lá. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Isso tem daria uma palestra, talvez seja a próxima palestra que eu devo fazer. É interessantíssimo, né? Esse livro muita gente não gosta de ler, porque ele invade. Tem outro livro que é Descobrindo o Infinito, e outro é A Morte, dele também. O céu e o inferno. Pronto, não quer gastar muito dinheiro? Vai na internet, pronto, baixa lá na internet, fica lá. Lá conta todos os desencarnes de São Luís, de São Francisco, João Evangelista. Conta como foi que eles foram recepcionados do plano. Uns foram para os locais mais belos que se podia, mas ainda sofreram. E na última reunião, segundo dizem, né, o ano passado, foram reunidos com Bezerra de Menezes 5.000 espíritas. Espíritas, porque nós temos espíritos, não é? Que não levanta o olhar, está num lamaçal, no umbral, na mais escala, onde não se vê nada, só gritos. Não levanta a voz para pedir ajuda, porque o peso é grande pelo que fez na terra. Essas criaturas descobrem quando estão do outro lado. Quantas vezes você está numa mesa espírita, a pessoa diz: eu pensei que tirando da minha vida Memórias de um Suicida. Se tiver coragem, leia de novo, né? Eu já desencarnei ele 3 vezes, né? Ele morreu, eu tirei da estante, né? Eu desencarno assim, tiro da estante. Toda vez que eu leio, encontro uma coisa diferente. Parece Camilo Castelo Branco, né? Ele tem uma morte diferenciada, e a morte dele foi uma morte, ele suicidou porque achava que a mulher estava o traindo, né? E que ele ia ficar cego. 2 coisas erradas. Sabe quando é que ele foi? Para o Brau. 8 anos no Brau. A mãe ao lado, ele pedindo: me ajude. Minha mãe disse: não, você vai ter que passar por esse pedacinho. Esse passou, já tem uns 3 ou 4 anos, eu já não estou aguentando mais não. É grito, assassino. Você já pensou você na escuridão, entrando naquelas cavernas? A gente pode encontrar isso. E existe um status no mundo, e muita gente fica pensando nisso, né? E aí passa do limite um pouco. Não, porque o Brasil hoje, ultimamente,
né? Nós estamos uma média, as mulheres estão ganhando, né? Porque os homens estão meio desmantelados, né? Os homens estão com 76,6 e as mulheres com 79,9, né? Um pouco mais, dependendo da região, né? Isso é uma média brasileira, né? Porque mundial dá um pouco mais, mas vão morrer do mesmo jeito. Eu não sei se eu contei aqui, mas vou contar, é coisa rápida, né? O medo de morrer. Fazia uma palestra, eu terminei a palestra, uma senhora que estava assim sentada, os olhos fitados em mim, eu digo, ou tá dando passividade, né? Ou tá surpreso com o que eu estou dizendo, né? Porque falar em morte é uma coisa interessante, cara. Eu morrer, deixar a minha casa, deixar aquele carro que eu comprei, não é? Deixar o meu saláriozinho, as minhas viagenzinhas, aquela cervejinha gelada, não é? Um vinhozinho no final de semana, deixar os carinhos de amor, não é? De amor, né? Que agora já estou tirando o O, vai terminar a ser O daqui para o final, né? Não é mais nem amor. Deixar todo o meu lado material para ir viver o indefinível. Pois ela chegou e disse: posso fazer uma pergunta, senhor? Pode. O senhor me responde, eu digo, se eu souber, né? Como é o nome do senhor mesmo? Eu disse: Marcos, um dos evangelistas. Pensa na vaidade, né? Existe morte? Eu disse, fui em cima, né? Porque o Espírito tem isso, né? Nós temos isso aqui, né? Eu disse: morra. Não é verdade? Ela disse: como é? Eu digo: a senhora tem medo de morrer? Ela disse: vixe, que eu me pelo. Eu disse: a senhora se pela? É. Eu tenho medo danado. Eu digo: mas a senhora está muito nova, fique tranquilo, não vai ser agora não. Ela disse: vixe. Eu digo: mas tem um tempo. A senhora quer ficar para semente? É? Nem existe essa expressão, é do interior. Quer plantar o que na terra? Plante amor, plante lealdade, utilidade. Faça o bem, perdoe, seja benevolente, e esqueça do desconhecido que vai chegar. Uns vão antes, outros vão depois. Agora, uma coisa é certa: o bônus horas que você carrega daqui para lá é aquilo que você faz para ajudar o próximo. Os 2 mandamentos que Cristo nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas, formas e espécies, eu estou acrescentando por minha conta, e ao próximo com a ti mesmo. Ou seja, se esse evangelho é um código de conduta, se nós formos ler só as parábolas, né, e a bem-aventurança, nós vamos descobrir que nós somos pequenos demais e que a morte é só uma consequência. Porque ser espírita é começar a saber que você nasceu, escolheu uma vida, vai tentar cumprir o que Aparecido disse aqui, em linhas muito simples, uma trajetória física que você não conhece, pode até uma vez ou outra, né, no desdobramento, é o sonho, para a colega, né, desdobramento do sonho, alguém vai dizer: ó, você tem que começar a fazer isso, tem que começar a fazer caridade, né? Ou então os próprios sentidos que a vida nos dá. Porque a vida são exemplos, não é? A gente vê uma pessoa ali, não é? A gente tem que ser um bom samaritano, não pode desviar como fez o saduceu, nem o sacerdote que diz que se eu tocar nesse homem que está aqui no chão, eu vou para o templo, eu sou puro, eu já não posso ser mais puro. O outro diz: eu vou ser um sacerdote. Se ele não toca, imagine eu. Aí vem o samaritano e ajuda. O maior problema de temer a morte, dentre o que eu já falei, é que nós não conhecemos a vida. Nós não conhecemos a vida. Nós castigamos o corpo, não é? A gente produz inveja. Ninguém pode ter nada melhor do que o da gente. Ele diz: ali eu já sei que foi uma coisa diferente. Eu já sei que esse negócio aí, esse rapaz não tinha nada, já tem esse negócio. Quer dizer, a gente não consegue aplaudir o êxito dos outros. Lá em cima, aquele rapaz, tem um rapaz lá, viu? E é o que fica do lado de você:
também conhecido como anjo da guarda. Está só anotando. É ticando, uma feira de supermercado, 1 quilo de banana, não sei o que mais lá, né? Porque hoje é tudo quilo, né? Ninguém mais compra mais. É mais ou menos assim. Quantos irmãos? É claro que numa mesa mediúnica você descobre muitas coisas. Tem irmãos que dizem: por que eu morri? Aliás, não sabe nem que morreu. Tem irmãos que têm 200 anos. Eu já doutrinei nas minhas fases áureas pessoas que dizem: olha, não venha não, que eu estou numa luta grande, viu, aqui, viu? A guerra a gente vai ter que ganhar. Eu disse: vai ganhar a guerra? É. E o senhor se afaste que a bala está comendo. Eu falei: minha Nossa Senhora, vai com a bala dessa, se materializa igual a irmã Sheila. Pronto, acabei, vou desencarnar no meio. Vamos conversar. Não, porque eu estou na guerra do Paraguai, o senhor está lembrado? Há 180 anos atrás, minha Nossa Senhora, ainda está lutando. Para eu dizer esse homem que acabou, hein, ele vai terminar tirando em mim. E ele, eu não tenho medo de morrer não, entendeu? Agora se eu morrer, eu queria me salvar para voltar para casa. Olha, um lutador, morto há 100 e poucos anos, quase 200, 2 séculos, lutando, mesmo assim, se eu pudesse sair daqui vivo para ver os meus, eu queria. Até ele, que estava empunhalando um fuzil. Então não é tão fácil viver. Agora morrer é só estar. É só estar vivo. Como disse Dona Maria, né? A senhora morre e aí depois a gente vem conversar, né? A senhora dá um pulinho aqui na mesa mediúnica e tal. E aqueles pensamentos que nos vêm. Você quer ver? O susto da morte é quando você sonha, né? Alguém querendo lhe pegar com um revólver, você não consegue correr, você fala: minha Nossa Senhora, né? Chega, tenta bater no companheiro, na companheira, ou então, né, se estiver sozinho, nos travesseiros, né? Aquela bagaceira. Medo já desencarnado, às vezes, né? Porque o sonho é uma parte do desencarne, né? Só que você não vai encontrar coisinha fácil, não. Porque os nossos inimigos, os nossos algozes nos descobrem com uma facilidade tão grande, mas tão grande, você nem imagina. Claro, se você perguntar a mim se eu tenho medo da morte, eu posso dizer a você que tem um pouco. Porque eu não sei ainda, não há um desenho espiritual que possa dizer: você está cumprindo aquilo que você prometeu. Por isso que eu digo: faça o bem. Aqui tem um texto, o homem de bem, não é assim? Faça o bem, evolua, estique as mãos. Existem muitas mãos pedindo ajuda, muitos caídos ao longo do caminho. E tem gente que diz assim: eu vou morrer, não é, seu Marco? Eu digo: já é um bom começo, viu? Está muito inteligente já. Mas eu queria morrer dormindo, Eu digo: se você começar a morrer dormindo, é que você assim, rápido. Ele sai, não depende de mim não. Posso não. Só Sai Baba que podia dizer isso. Um grande materiador da China, da Índia, quer dizer, já desencarnou. Não posso dizer não. Mas se eu sentir dor, porque até a morte, dependendo dos nossos excessos, né? A gente escolhe. A gente às vezes tem moratória. Olha de volta aí com a moratória, né? O médico disse: de que planeta é o senhor? Ele disse: da Terra. Mas um câncer desse, quase com metástase, o senhor está bonzinho? Ele disse: não é comigo, pergunte a Joana. O que é Joana? Essa moça que está aqui. O médico disse: valeu, minha Nossa Senhora. Essa moça que está aqui. Pergunta a ela, que ela vai dizer. Essa daqui sabe o que é a morte, né? Que morreu 5 vezes para se tornar, desde Joana de Cusa para se tornar Joana de Ângeles, né? E antes era tão humilde, mesmo sofrendo, morreu na fogueira, na Santa Inquisição. Tocaram fogo nela, morreu sem ter medo da morte. O filho dizia: mamãe, negue Jesus. Os guardas estão dizendo que a senhora negai.
A gente vive, ela disse, amarradinho aqui, toca fogo, soldado pode tocar fogo. A espiritualidade foi tão generosa com ela e com o filho, que na hora que o fogo foi subindo, ela desencarnou e não sentiu a dor. E o filho chegou do outro lado, chorando. Eu pensei que eu ia sentir dor, mamãe. Ela disse, você já pensou? Dor a gente ia sentir se ele negasse o Cristo, né? Pedro negou 3 vezes, né? Judas suicidou. Todos com medo. Judas, no livro Céu e Inferno, conta a história de Judas. Ele foi pro brau, meu amigo. Você sabe quem foi buscá-lo? Não foi Jesus, não. Foi Maria de Nazaré, no desencarne. É por isso que nós precisamos conduzir a nossa vida. Eu sei que nós vamos errar, né? Nós sempre erramos. Não tem jeito. Eu, você, todos aqui. Se a vida é um caminho para o aprendizado, nós vamos ter que errar. Porque se a gente só acertasse, não é? É dar aula com a turma que todo mundo já sabe o assunto. É melhor você fazer logo a prova, né? Ou então se 10 para você, já estou sabendo mesmo. Fazer o que aqui? Nós temos uma trajetória a seguir. O medo é necessário, porque o medo torna valente você. Você já viu um animal encurralado? Coloca um cachorro no canto, você pode descer desse tamanho, daqueles cachorros que o cara leva no bolso, né? Ele vai, viaja, leva no bolso, o cachorro é desse tamanho. Agora custa uns 10 mil, né? Cachorro, que é isso aí? É um cachorro, sabe? Bota ele no canto, bota ali, ó. Bota ali. Encurrale ele, para ver se ele não toma força e revida. De uma maneira ou de outra ele vai escapar. Ou ele revida ou ele escapa. É o nosso caso. Se a gente não pode revidar com a morte, a gente revida com a vida. A vida do outro que está em mais sofrimento. Porque se você sair daqui dessa porta aqui e andar até a pista ali, você vai encontrar dor. Vai. Você vai encontrar a mão estendida? Não vai? Vai. Os sinais estão assim, ó. Então, e tem até R$1 lá, diz, não vou dar não. Você vai comprar droga, rapaz, faça a sua parte. Tu sabe lá quem foi? Tu foi. Aparecido falou uma coisa aqui interessante. Quantas vezes nós vamos contar ou saber o que nós fomos nas existências? Porque a vida é aquela que a gente vai todo mundo, né? Vamos para lá, né? Tomara que a gente se encontre lá, né? Fazer, né? Os palestinos lá para cima. Vida é aquela. Quantas existências nós erramos e vamos errar? Nem isso a gente foi, nós foi dado o direito de saber. Ninguém vai dizer, olha, essa é a sua última existência, você vai virar anjo agora. Mas conversa. O cara vai dizer, o que eu ando fazendo na vida, eu vou virar anjo? Mas o anjo caído. Ainda tem gente que acha, né? O inferno é aqui embaixo. Se fosse assim, né? Quando a terra rodasse, né? O inferno estava em cima. É uma velocidade, de um modo geral. Mas eu queria trazer uma coisa interessante aqui. Eu escolhi 3 hipóteses que podem nos ajudar a diminuir esse medo. Ele não vai passar não, viu? Eu sei que tem que passar aqui e diz, falei, minha Nossa Senhora, será que eu vou hoje? Acaba se tiver marcado, o acertado nem é caro nem é barato. É o acertado, não é? Se você tiver bônus hora, benefício, né? Você pode ganhar uma moratória, não é? Do nada melhorar, não é? Você está fazendo algo de bom. Agora, se você só produz coisas negativas, efetivamente você vai continuar tendo medo da morte. Porque o nosso cérebro, o nosso espírito, ele é um conjunto, é uma esponja, ele absorve. Então, quando você começa a pensar, garanta que a grande maioria aqui não quer nem ouvir isso. Eu digo, eu vou levar essa palestra só para fazer o mal, só para começar a incutir, para que a gente possa melhorar.
porque ele só melhora pela dor. É um chicote, pá, batendo, não é? Aí quando morre um, diz: bicho, estou novo, 101 anos, bicho. Não devia ter morrido, não fez mal a ninguém o cabecinho. Pergunta a ele lá em cima. Pode até acontecer, mas a gente só aprende com a dor. Então vamos começar pelo lado menor. Se você tem medo da morte, né? Tem, né? Não tem boa não. Você já pensou você numa mesa mediúnica? Fazer um teste rápido. Mesa mediúnica, né? Vai lá, né? Chega o irmão. Eu quero falar com o senhor. Aqueles que um dia que tiveram numa mesa vão receber isso. Comigo já aconteceu. Eu quero falar com o senhor. Disse comigo. Eu digo: Ave Maria, vem coisa boa não, porque eu mal cheguei para conversar, o rapaz já apontou o dedo. Quero falar com o senhor. Aqui eu sou servidor de Cristo, ele não vai me abandonar, não é possível, né? Ele disse que eu tinha que fazer esse trabalho, né? Eu escolhi lá em cima, porque a pior prova que existe é ser médium. Essa é a pior que existe. E a gente esqueceu, vocês estão se preparando aqui já temos médium, né? Médium, inclusive, de vidência, já percebe aqui, de audiência também. Eu só quero falar com o senhor. Já pensou? Aí eu disse: pois não. Olha, eu vim dizer ao senhor que se prepare, que quando você chegar em casa você vai morrer. Nessa hora você disse: dá logo uma dor de cabeça, uma tontura, a pressão sobe, né? Você não vou conseguir trabalhar não, pelo amor de Jesus. Vou não. Chama logo o diretor da casa. Disse: olha, o rapaz disse que eu ia morrer hoje. E eu tenho medo. Rapaz, tu não é espírita. Tu não conhece a lei de encarnação, a lei de causa e efeito, a lei de retorno, a necessidade de ter que vir e voltar, nascer, viver, morrer, renascer, aprender, ensinar, porque isso tudo é a lei de Deus, as leis morais que a gente sabe. Mas você, se disser isso, você não vai dormir, né? Se disser amanhã de manhã você vai desencarnar, eu não vou nem sair de casa, nem vou comer, vou ficar amarrado dentro de casa, vou me agarrar com a minha mulher, está ouvindo tudo dentro de casa. Como se isso pudesse ser possível. Então, começar pelo básico. A quem muito se dá, muito se cobra, não é? Não é sempre assim, não é? Então vamos começar a desmaterializar. Alguém já viu aqui caixão com gaveta? Tem algum caixão com gaveta? Antigamente era mortalha, né? Hoje se morre, né? Se enterra de terno, né? E os mais necessitados mandam a cremação. O espírito não queima, né? Vai ficar do mesmo jeito. Desmaterializar daquilo que nós temos. Rapaz, tem gente que a casa espírita, né? Faz campanha, não interessa a doutrina, faz campanha. O cara tem 10 roupas velhas lá, que não dá nele, né? Se vestiu, o cara disse: que fantasia é essa? É? Entendeu? Uma camisa está bem aqui a barriga. O cara disse: o que é isso aí? É seu boneco, é? Vai para o carnaval. A outra não entra mais, né? Tem que deitar na cama para poder vestir mas não dá a ninguém, fica guardando aquele dia. Aí desencarna e diz: meu Deus, aquela roupa todinha ali, ó, o sapato não dá mais limpo. Precisava de alguém. Essa é a primeira saída. A segunda, a prática da caridade ao próximo. Preceito fundamental da doutrina espírita: tem caridade, não há salvação. Você nem está ouvindo mais isso, né? Mas não é a caridade de doar, só doar. Quantas pessoas vão no asilo, no abrigo? Eu já fui no abrigo, alguns abrigos, né? Polícia Marilário, Casa do Pobre, etc. Conversar com aquele povo, eles ficam esperando, né? O olhar distante, buscando um filho, uma mãe, não sei o que mais que vem. E aí você começa a conversar. Você não, peraí que eu quero contar um negócio. Mas eu passei 2 horas, Ave Maria. E o rapaz contou a história todinha, não sei o que mais lá, né? Quando de vez uma lágrima corria pelo lado dos olhos. Você se transpõe. 4 dias depois, aquela pessoa desencarnou. Desencarnou feliz. Que alguém deu atenção. Acariciou aqueles cabelos já prateados pelo tempo da vida. Não viu as lamúrias que só o pensamento poderia escutar, não é? E que às vezes passa o dia todo com o olhar fixo no firmamento.
você diminuiu um pouco do seu peso. Diminuiu um pouco do seu peso. E por incrível que pareça, a melhor das formas de começar a não ter medo da morte, a prece. Por incrível que pareça, né? É a questão 666 do Livro dos Espíritos. Para quem gosta de numerologia, isso é o número do anjo caído, né? A prece. A prece em qualquer momento, em qualquer instante, literalmente em favor de quem quer que seja. Inclusive, prece, essa questão é prece para você mesmo. Tem um livro de João Neto, pelo Espírito de Miramês, chama-se Cirurgia Moral. É mais lindo, desse tamanho, pequenininho. Eu só encontro na internet, desse tamanho, só de mensagem. Tem uma prece que é exatamente essa: prece para ti mesmo. Aí fala exatamente do desencarne, da morte. Uma parte diz: não tenhais medo, irmão de caminhada, se a morte te assaltar ligeiramente. Conduza-se de forma decente, como se fosse um anjo a voar. Seja caridoso. Já era previsto. Você que era tão ditoso e agora está tão desgostoso, vai conhecer a verdadeira vida. Não é bonito? É lindo, né? O que é que ele está dizendo? Você que passou a vida, né? Entendeu? Ele divide, né? Se ajudou, vai reconhecer. Não ajudou, não vai reconhecer. Isso não quer dizer que o Deus de misericórdia, o Jesus de Nazaré, a criatura mais humilde que passou pela terra e que ensinou o amor, vai desprezar. Senão, aquela frase que dizia, ele mesmo disse, Sermão da Montanha: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, né? É o bom pastor, vai buscar cada um de nós. Mas nós precisamos crer que a nossa ida para lá, quando formos, né, chegar o momento, se não formos para um local de dor, que nós usemos essa prece, nós cruzemos os dedos e levantemos o pensamento ao alto. Diz: Pai, eu errei, eu não cumpri o acertado. Que oração não precisa ser nenhum ensaio poético que possa encantar aos menos desconhecidos da literatura. Uma prece simples. Me ajuda a sair deste peso que eu mesmo criei para carregar. O teu jugo não é leve, o teu fardo é suave. Estenda a tua mão. Garanto a você que a ajuda virá. Ela vem. E muitas pessoas aqui estão sendo ajudadas e outras na infinidade, né? Essa quantidade de irmãos que vão reencarnar. É bom pensar direitinho, né? Pode ser que tome o lugar da gente, né? João Nunes Maia, Miramês, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Emanuel já está, né? Na Inglaterra, e tantos outros, né? Sai Baba. Pessoas que fizeram a diferença e foram embora rapidamente, mas continuaram ajudando. O timoneiro de tudo isso quem é? Jesus de Nazaré. Mas tem um timoneiro na terra que conduz isso. Chama-se Bezerra de Menezes, o condutor do amor, o médico dos pobres, como qualquer nomenclatura. Aquele que escolheu permanecer entre a terra e o primeiro plano espiritual, embora tenha recebido o convite da mãe
a Mãe Santíssima, para que ele pudesse alcançar as escalas felizes daqueles que não precisariam mais reencarnar. Esse não teve medo da morte. E morreu de uma tuberculose muito grave, né? Era médico. Eu também, né? Queria ver se alguém pudesse fazer igual como ele fez, né? Tirar o anel de formatura e dar para uma pessoa que estava passando fome. Esse aqui, que custou 6 mil, essa pedra aqui, coisa mais linda, muito, mamãe me deu. A gente se apega muito rápido com as coisas. Elas vão embora. Não encontrei nenhum. Nem eu mandei você falar. Há um outro detalhe que a gente também não consegue ainda, talvez, materializar. A família. Vocês perceberam que ultimamente, né, o mundo está vivendo um lastro ou um rastro de dor, não é? É o povo matando o outro, né? Se você ligar a televisão, né, de manhã, tarde, de noite, né, a audiência né, eu estou chamando, é só desgraça. Ninguém faz uma matéria assim, nós estamos ajudando aqui, né, uns velhinhos, estamos aqui fazendo, né, uma casinha, estamos ensinando os meninos, evangelizar os meninos, né? Tem menino que não sabe o que é umbu. Agora dê um celular a ele que ele, não é? Ele faz uma bomba e mata todo mundo. Porque a internet faz isso. O que é que você acha em começar a mudar o seu espectro espiritual e tentar começar a tirar um pouco da cabeça? Porque é inevitável que você vai morrer. Mas por que mamãe vai morrer? Porque mamãe... Eu perdi meu pai, vai completar 4 meses. Chorei que só a gota. Oxi. E é desvelo, é? Chorar pelas pessoas que você gosta? Que conversa é não, porque eu sou espírita. Aqui é uma armadura, sou máscara de ferro. Persegui quase 400 anos de Valdo Pedro Franco. Que conversa é essa? Você chora do mesmo jeito. A vantagem é que você sabe e pede por ele, para que ele possa ser recebido, ser cuidado, não é? Porque a maioria do que está no planeta, a grande maioria, volta com as mesmas lacunas que prometeu fazer diferente. O problema não é ter medo, entendeu? O problema é ter medo sem fazer nada. Você está estagnado, você só pensa em você só pensa na sua família, não é? É tudo de bom, não, quer ter um carro bom, uma casa boa, saúde, né? Quer viver dos 150 anos, não vai viver, não é? Quer ter uma casa excelente, quer ter uma família maravilhosa, e quando menos espera, o filho vai e se suicida. Aí você não sabe o que você fez. Aí, sem compreender a morte, tendo medo dela, cria ódio com o Criador. Mas por que deixou? Não é? É como se você estivesse falando, como se ele fosse o culpado. Não, irmão. Você é que não segurou nas mãos dele. Entrega ao colégio, entrega babá. Não digo que você não precisa trabalhar, entrega babá. Você sai de casa, o menino está dormindo. Chega em casa, o menino está dormindo. Ninguém toma mais almoço junto, nem nada. E aí você faz como André Luiz, do nosso lar. Tinha tudo isso. Morreu pela gula, né? Era um médico famoso, vivia. Foi pro Brau. Eita, ele disse, que lugar é esse? Espera aí, eu doutor, rico? Não, espera aí, não é assim não. Conversa é essa? E outra coisa, que eu estou morto? Não, eu não acredito nesse negócio não. O cara está certo. Vamos tirar ele, deixa ele passar um tempo, vamos tirar ele, bora. Vamos. Você morreu, viu? Tá. Ah, mas eu sou doutor, ele está certo. Vamos limpar, tá, você é doutor, né? Já compreendeu que morreu,
Passa a mão aqui para essa parede, olha, vai sair do outro lado. Quer dar uma voadinha? Pronto. Ah, então, já que eu morri, eu sou doutor, eu quero trabalhar como doutor, porque eu não acredito na morte. Foi uma surpresa para mim, não sabia que eu sei que eu ajudei muito. Não, você não ajudou. O senhor cobrou, foi caro. E muito caro, né? Foi o senhor que acaba de aceita plano, acaba de o plano é você, eu consultar você, aí divide 2 vezes, você paga metade de manhã e a outra metade à tarde. O plano é esse, viu? O plano é esse, aceita não. E nota é um perigo. Mas isso é outra história, né? Não estou aqui para falar de direito tributário. Tá, então eu vou ser médico. A moça disse, vai, tá certo, você vai, claro que você vai, claro. Tá vendo aquela moça ali que chegou agora toda melada de coisa? Pronto, esse paninho aqui, o senhor vai lá e vai limpar ela. Ele disse, como é? Disse, adiante que o chefe chega já, viu? A Nacieto que fez o 2, né? Que é os mensageiros. Ele chega já para saber se o senhor está limpando ela. Se eu, como médico, você que é enfermeiro, deveria fazer isso. Disse, o senhor morreu. É bom. O seu nível aqui está muito mais baixo do que dela própria. E ele começou a se conscientizar de que tinha medo da morte, mas achava que ia demorar mais, porque não, era médico, era não sei o que, vivia uma vida muito tranquila, e da noite por dia foi embora. É o que pode acontecer com qualquer um de nós. O medo que nós temos é deixar o que muita gente diz. Eu já escutei isso várias vezes. Marcos, rapaz, esse negócio de morte mesmo existe. Eu digo, rapaz, vou explicar de novo, morra. Pronto. Só posso dizer isso, né? Porque se eu for dar uma aula a você do Evangelho, pronto, você tem que me acompanhar por onde eu vou. Porque eu sou tão apegado aos meus bens. Eu digo, meu irmão, e lá em cima a gente não leva nada. Até a roupa que a gente vai, a gente desmagnetiza, e se brincar vai estar com uma túnicazinha lá, e olha lá, viu? Ou então, dependendo do lugar, vai estar todo melado, pode mudar até na fitoterapia, ou seja, se revoltar demais, pode criar formatos animalescos, mãos abertas, patas, que isso é subjugação espiritual. Os agressores disseram, olha quem chegou, rapaz, foi não, fulano já foi, vamos perturbar não, junto aqueles doidos aqui. Isso é um dos maiores problemas que a doutrina enfrenta hoje, a própria subjugação material. E o pior é você ouvir aquilo, eu lutei tanto para ter isso, cara. Se você lutou tanto, foi para encarnar, rapaz. Você não pediu não, você implorou para estar aqui. Agora você escolheu, não é? Trabalhar e ter um patrimônio muito grande. O que é que tu está fazendo com isso tudo? Eu conheço gente, você disser o seguinte, porque fulano morreu, olha, não fala desse negócio não, que eu não gosto desse nome. Vai para lá, vai para lá. Quero nem saber. Depois eu disse, morreu de quê mesmo? Pronto. Por quê? Porque é o desaguar e o afastar daquilo que se constrói. Já pensou se todo mundo pudesse levar para o outro lado? O planeta sempre não ia dar para ninguém. Materializado ainda, não é essa capacidade fluídica de jeito nenhum. Bom, não é para se assustar, não é? O problema, ou a melhor parte, é você lembrar que vai acontecer. Ponto final. Exceto a moratória, viu? Que depende de você, não depende de mim, não depende da doutrina. A doutrina, ela ajuda. Como qualquer outra religião, que se pratique o bem, você vê a quem como se fosse um espelho, e na sequência de um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, dá com a mão direita sem que a esquerda, veja,
Tem gente que tem que fazer um discurso porque doou alguma coisa, ou ajudou alguém, ou enfim. Uma vez eu vim parei o carro, estavam limpando lá o estacionamento para ir no trabalho, e uma senhora escorregou e caiu. Hoje agora tudo é senhorinha, né? É senhorinho, né? Uma senhora. E dado não resiste felicidade, nem momento para desespero, é consequência. E ela escorregou. Aí um rapaz foi lá, levantou. A moça tal, né? Limpou assim ela. E ele foi mais rápido que eu, né? Eu digo, se eu correr também, pronto, vão ser 3 caindo. Eu vou bater nele, vou ficar 3. Não tinha mais ninguém para ver, só se aparecesse alguém se materializasse ali, né? E aí ele levantou, limpou a moça. Olha a resposta do rapaz. Olhou para mim e disse, você viu o que eu fiz? Eu disse, vi. Eu fazia do mesmo jeito. Percebeu? A mão esquerda precisando do apoio da direita. Eu digo, eu não vou nem discutir. Eu digo, parabéns, meu amigo, né? Foi a primeira boa atitude que você tomou hoje. Tomara que durante no caminho que você vai contando, você vai levantando pessoas que estão caídas. Ele, hein? Eu digo, não, até breve. Você não entendeu? Vá levantando as pessoas, porque um dia você será levantado. Um dia uma mão, um sistema maior do que você pensa, a você também vai precisar lhe ajudar. Então você acha que reencarnar e desencarnar é coisa fácil? Nós chegamos no mundo chorando, né? E tem os meninos que são danados, né? Tem que bater com a cadeira que esse menino não chora, para estender o ar. A vinda é dolorosa, a ida pode ser até mais suave, vai depender de você. A vida é uma dependência lógica, direta de cada um de nós. Faça o contrário, comece a agradecer primeiro. Meu amigo, quando chegar em casa, o que é que custa? 1 minuto, bota o relógio, bota o celular, 1 minuto de agradecimento. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo que eu fiz, pelo que eu acertei, pelo que eu deixei, barará. Acordou, Senhor, muito obrigado pelo dia. Eu já estou ultrapassando o meu tempo, não? Ou não? 3 minutos. 3? Vocês colocam um tempo tão pequeno, ainda ia falar algumas coisas, ainda ia contar outras histórias. Eu sou um contador de histórias, eu sou um Top Gun. Enfim, mas vou me ater literalmente ao tempo, né? Eu sei, porque eu ainda vou para ali também dar uma ajuda às meninas, porque na semana passada, porque 51 só tinha 3. Aí eu fui lá ajudar a pessoa que caiu, né? Fui lá. Bom, na semana passada tinha 3. Comigo 4. E com os que a gente carrega, né? Vai dar uns 50 lá dentro. Vamos fazer um trato. Você continua com medo da morte, tá certo? Não vai passar. Tem gente aqui que, se brincar, vai fazer nada contra o que eu vou dizer agora, nada contra o dogma né? Hoje se começou com o dogma da Igreja Católica, né? E ninguém deixou de receber luz ou rezar, né? Porque nós somos todos cristãos, né? Nós nascemos no cristianismo, catecismo, primeira comunhão, e barará, e tanta coisa no mundo, né? Então vamos fazer um trato, como diz uma parte da música. Nós continuamos tendo medo da morte. Algumas pessoas vão dizer, nome de Jesus, é ele falando e eu pensando quando eu vou morrer, não é? Porque você não adianta, você não vai ficar sabendo, não. Vamos fazer o seguinte, continue com medo da morte, mas se alegre pela vida que ainda está fluindo no seu coração. Ajude aqueles que estão deitados ao longo do caminho. Opere a prece na direção dos que estão em agonia. Leia mais os livros que falam de amor. Pode ser qualquer um deles. Estude os atos diários que você pratica. Faça uma lista, como diz Oswaldo Montenegro, dos amigos que você automaticamente tem diariamente.
Essa música é belíssima, né? Foi feita também para uma psicografia, como ando devagar, que eu já tive pressa de chegar. Não é? Maravilhoso demais, não é verdade? Da próxima vez eu trago o violão e a gente faz aqui um coro, né? A 64 aqui eu acho. As 60 vozes de louvor. Louvor na paz. Utilizem as mãos para agradecer ao mais alto. Não desanimem quando a dor bater a porta, porque ela é uma bênção na direção da modificação de cada um dos senhores. Cultivem o direito que lhes foi dado de amar ao próximo, ainda que o próximo seja teu inimigo. Seja fiel àqueles que estão precisando de você. Ajude a si mesmo, tentando modificar os caminhos que você percorre. Seja, sobretudo, um guardião da paz, como foi o Cristo. Por essas e por outras razões, vocês um dia não vão ter mais medo da morte, porque a morte é só um estado de espírito, literalmente falando. E a vida é um estado de aprendizado. Votos de serena paz. Que Deus e Maria Santíssima abençoe essa casa, abençoe a cada um de nós. E eu termino com uma das frases mais bonitas que se pode pronunciar: Deus os abençoe. Muito obrigado e até o próximo encontro. A vocês também.